Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Irmãos, eu quero falar rapidinho sobre os 144 mil selados. Nós precisamos nos lembrar das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, que eles seriam pai de multidão de nações, além de serem pais também de Israel, dos judeus, tá bom? No Gênesis 48, versículo 16, 17 em diante, ali Jacó, Israel, vai abençoar seus netos, Manassés e Efraim, e ele dá a bênção patriarcal para Efraim, e diz dessa maneira para Efraim, ele diz assim, para José, né? Ele fala assim: mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor, Efraim, será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Quer dizer, Efraim vai ser pai de multidão de nações, não é pai de uma nação, é de multidão, não é duas nações nem três, multidão de nações, tá bom? Então nós vemos isso. Amados, nós temos que entender uma coisa, tá? Então, essa mesma promessa que Jacó está passando para Efraim, tinha sido feita para Jacó também, onde falava sobre multidão, tá? Então, essa palavra multidão que é empregada ali, ela é traduzida como multitude, na versão da Bíblia inglesa King James, como multitude, e no hebraico é como mlo, tá? No hebraico, mlo, que significa plenitude, totalidade em português. Então estas palavras são usadas também em Deuteronômio 33 e é traduzido como plenitude em português. Essa palavra vai aparecer também em Romanos 11, 25, onde o apóstolo Paulo, ele fala de um segredo, um mistério, e ele usa essa palavra dizendo o tempo da plenitude dos gentios. Quando ele fala plenitude, ele está falando de multidão, tá? Então, portanto, de Efraim sairia a plenitude dos gentios, tá ok? Então, essa plenitude dos gentios, ela não sai de Judá, mas Jesus vem de Judá. Olha que interessante, Jesus é da casa de Judá, mas e os da casa de Efraim? E essa plenitude dos gentios? Lá no livro de Jeremias 31 vai dizer que Efraim, Deus fala, Efraim é meu primogênito. Mas o primogênito de Deus não é Jesus? Então nós precisamos entender, quando você aceita Jesus, você não vira judeu, mas Jesus era judeu. Você não passa para a casa de Judá, você passa para a casa de Efraim, porque em Jeremias está escrito que Deus faria uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Efraim. Quando você aceita Jesus, você entra para a casa de Efraim, é o reino de Israel, tá ok? O reino de Efraim. Então, por que Deus fala que Efraim é o primogênito dele, se o primogênito dele é Jesus, que é da casa de Judá, e Efraim não é a casa de Judá? Efraim é um outro filho de Israel, outro filho de Jacó. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos para o corpo de Jesus e passamos para a casa de Efraim. Então a casa de Efraim passa a ser primogênito. Efraim passa a ser primogênito. Efraim é meu primogênito. Leia em Jeremias 31. Deus fala que Efraim é o primogênito. Por quê? Nós somos o corpo do Mashiach, o corpo de Jesus. Jesus é o primogênito. Nós, através de Jesus, somos o primogênito também. Estamos no corpo dele, mas nós não estamos na casa de Judá. Jesus era da casa de Judá, mas nós entramos para a casa de Efraim, porque a promessa é que Efraim seria pai de uma multidão de nações, para se cumprir o que foi dito a Abraão, Isaac e Jacó, se cumpre com os filhos de Efraim. Então repare, em Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, Deus está selando todos os filhos de Israel, todas as tribos. O reino de Efraim era composto por 10 tribos, e o reino de Judá era composto por 2 tribos apenas, a tribo de Judá e a tribo de Efraim, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Quando você entra para o reino de Efraim, que era o reino do norte, você então é renomeado por Deus com o nome de uma das tribos, seja ela Gade, seja Ruben, seja Dan,
seja Levi, enfim, aí é só Deus que sabe qual novo nome você receberá. Então, os 144 mil selados por Deus somos nós, os filhos de Efraim, do reino de Efraim. O reino de Efraim era composto pelas 10 tribos que estão espalhadas pela terra, em todas as nações do mundo, multidão de nações, plenitude dos gentios. Quando João viu que Deus tinha selado 144 mil de todos os filhos de Israel, ele virou para olhar. Quando ele vira para olhar, ele vê uma multidão de todas as nações, plenitude, os filhos de Efraim, selados por Deus. Então ali são selados os filhos de Israel, são os filhos de Efraim e os filhos de Judá, os da casa de Judá, a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 31:31. Uma nova aliança com a casa de Israel, os filhos de Efraim, e os da casa de Judá, os judeus. Por isso que nos 144 mil selados, quando João olha para ver, ele vê uma multidão incontável, inumerável, tá? João escutou 144 mil e quando ele olhou, era uma multidão inumerável, que era uma igreja composta de judeus e gentios, né? E agora é o momento, né, das 10 virgens acordarem, né? Então, vamos acordar, pessoal, vamos acordar, tá? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa te fazer como Manassés e Efraim, em nome do Senhor Jesus.